Graça e paz, eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E nós vamos falar, neste momento, sobre racismo, tá? Nós, metodistas, temos uma carta pastoral escrita pelos bispos que nos lembram, abrindo os olhos para ver e o coração para acolher. Foi escrita em maio de 2011, uma orientação ou orientações para o nosso relacionamento com as pessoas e principalmente nessa questão racial, tá? Vou usar esta carta para alguns momentos da nossa fala, do nosso momento de estudo, tá bom? Mas antes, eu preciso te falar sobre um pouquinho de história, para a gente poder localizar também algumas questões. Quando a gente estuda a história antiga, escravidão sempre existiu, principalmente quando alguém devia dinheiro para alguém. E aí eu me colocava a trabalhar, a te servir, a fim de pagar esta dívida, tá? Muito bem. No meio do caminho você vai ouvir cachorro latindo, você vai ouvir avião, mas não se preocupa, presta atenção no que eu estou te explicando. Tudo bem? E aí a gente vai ver o seguinte. Escravidão, então, na antiguidade, não significavam que eram exclusivamente pessoas negras ou africanas. Qualquer pessoa que tivesse alguma dívida ficaria ou presa ou teria que trabalhar para compensar, para tentar pagar de alguma forma essa dívida. Tudo bem? A história vai acabar mostrando uma África muito sofrida. Mas, antes de todo esse sofrimento, talvez, a gente não pode esquecer que na África nós tínhamos tribos. E as tribos lutavam por territórios. E na luta por territórios, a tribo vencedora sempre acabava pegando a tribo que foi invadida, que dominava o território, para ser prisioneiro de guerra. De certa forma, seus escravos. Tudo bem? Muito bem. A Europa estava pensando no mercantilismo. Era o início do capitalismo muito forte. Então, buscar mercado de trabalho, buscar mercadoria, mercantilismo, mercadoria, para poder fazer dinheiro, para poder ganhar dinheiro. E aí, neste momento, ela faz colônias na América. Lembra? Colônias de povoamento nos Estados Unidos, no Canadá, e colônia de exploração no restante da América, principalmente a América colonizada pelos portugueses e espanhóis. Não quer dizer que os ingleses que colonizaram a América do Norte foram bonzinhos, foram amiguinhos de todo mundo. Muito pelo contrário. Tudo bem? Como eu precisava de gente para trabalhar, eu precisava de muita mercadoria, o que acabou acontecendo? As idas da Europa na África, eles acabaram descobrindo que na África os caras tinham gente e eles podiam trocar essas pessoas por outras mercadorias para levar essas pessoas a trabalhar na colônia na América. Então, essa troca de gente por qualquer mercadoria era o escambo que era feito entre os europeus e os africanos. Lembra das aulas de história? A Inglaterra, aí continua, começa e leva os navios negreiros, enchiam os navios, né? Nos navios negreiros eram enchidos de pessoas que eram jogadas lá, homens, mulheres, crianças, e levados da América. Saía da África e ia para a América. Passou tempos nessa condição, até que a Inglaterra começa a fazer a Revolução Industrial. Por que eu estou falando de história? Porque é importante a gente entender esse movimento todo, tá? Querendo ou não, tem que aprender, tá? Gostando ou não, tem que aprender estas coisas.
E na Revolução Industrial, qual era a ideia? Preciso de gente para trabalhar. Ó, de novo, só que eu preciso de gente que tenha dinheiro, porque eu preciso de gente que compre as mercadorias que eu estou fazendo. Por isso, vamos libertar os escravos para que eles se tornem consumidores. Ter escravo era lucro na época da escravidão. Mas agora, com a Revolução Industrial, ter escravo não é lucro. Eu preciso ter o cara liberto para ele ser consumidor, para ele poder ganhar dinheiro. Tudo bem? Ótimo. E aí, então, a gente vai perceber que, de certa forma, a Europa começa a libertar os seus escravos, porque eles não seriam mais aqueles que trabalhariam por força só de trabalho. Eles iam usar a força de trabalho, receber um salário em troca do trabalho deles e, na sequência, podiam comprar, se tornar consumidores das suas mercadorias, até do que eles mesmos faziam. Então, a maioria dos países da Europa que são desenvolvidos hoje começaram a libertar e ter o fim da escravidão, tá? A própria América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, também se tornaram independentes, não eram mais, vamos dizer assim, literalmente colônia, né? Não pertenciam mais à Inglaterra, se tornaram independentes e também proclamaram libertação aos seus escravos. Teve uma briga lá, isso não vem ao caso, mas depois você estuda e você vai ver. América livre, fim da escravidão. E o Brasil, na América, praticamente é o último país que liberta os seus escravos. É um dos últimos também a se tornar independente, tudo é último aqui, né? Tudo bem. Como demorou para libertar, a gente percebe que tem um atraso econômico e um atraso social muito forte. Quem libertou primeiro hoje é mais desenvolvido, para não dizer, e não pode dizer que não seja preconceituoso, porque tem preconceito sim, tá? E aí a gente vai perceber que o racismo, ele vem da Europa, porque os brancos eram melhores, mais inteligentes. O povo africano era tribal, viviam em tribos, portanto, talvez para eles menos inteligentes. Precisariam ser ensinados a ser civilizados, vamos dizer assim. Como eles também trataram os índios desta mesma maneira, tá? Mas a África é uma terra rica e apesar do povo estar em grande quantidade lá, eles não sabiam o que fazia com todo esse dinheiro, com toda essa riqueza. Se você lembrou de Madagascar, o desenho, você vai lembrar que existe lá, quando a Glória está tirando lá para ver se acha água, ela acha um monte de joias, minérios, ouro, né? Porque a terra africana, o solo é fértil nesse sentido. Tem muita pedra preciosa e pedras, minérios caríssimos, tá? Que o homem branco descobriu depois e também vai aproveitar disso depois que ele acaba de colonizar e perde a colonização da América. Ele vai para a África e na África ele vai fazer a mesma coisa que ele fez lá na América, ele vai fazer na África de uma forma para tentar pegar mais e mais minérios que eles possam ter, tá? Então, quando se descobre, porque o povo africano estava ali, com um monte de ouro, mas quando os europeus descobrem, lógico, eles querem para eles, e aí eles matam em nome disso, tá? E a ideia que se tem de racismo é que os africanos nasceram inferiores. Eles foram feitos para o trabalho, feitos para servir, portanto, escravos. Agora sim, essa escravidão era sobre ou contra o povo africano, os negros, né, chamados assim, sem direitos nenhum. E naquela época a antiguidade era outra coisa e agora continua. O homem sempre fez escravos, sempre usou servos, pessoas para trabalhar para ele, principalmente na condição assim: eu sou melhor, eu tenho mais do que você. Enquanto se trabalhava
na igualdade, né, no igualitário, na igualdade do pré-história, né, onde todos serviam, todos trabalhavam, como fazem os indígenas hoje, a gente não tinha essa questão do homem maior do que o outro. Tinha alguém que ensinava outro, mas não alguém que mandava em outro. Tudo bem? E o pior de tudo isso, estou falando já de Europa, estou falando já de uma América que conhece a Jesus, que é cristã, né? Chamada assim. E os cristãos também achavam isso, já que nós nascemos numa condição em que os africanos são escravos, nós permaneceremos mantendo cada um como escravos, tá? E eu me lembro, e me deixa muito chateada isso. Quando a igreja era perseguida, quando a gente abre a Bíblia e lê Atos dos Apóstolos, a igreja, quando era perseguida por ser cristã, era muito triste, eram levados ao circo romano para serem mortos na arena, e os leões devoravam, aí a igreja era coitadinha, né? Quando a igreja começa a ser reconhecida como igreja, depois de Constantino o Grande, ela começa a agir da mesma forma com que agiram com ela. Ela começa a perseguir, ela começa a ter poder, ela começa a calar as pessoas que eram contrárias à igreja. Entende? Tá vendo como a história é importante? Para a gente poder ter argumento também para conversar com as pessoas. A Bíblia era só para algumas pessoas, eles falavam em latim, né? Quem entendia? Ninguém. E literalmente eles deformaram a palavra de Deus. E era igreja cristã, que naquela época era só igreja católica, porque católico significa universal. Era a igreja que estava espalhada pelo mundo todo, tá? Aí chega Lutero, lê a Bíblia, entende a Bíblia, não só Lutero e tantos outros homens e mulheres que também se colocaram nessa posição. Escuta, lê a Bíblia direito, tá errado o que está escrito aí. E não é bem assim. E vem então a reforma protestante, tá? Mas, entretanto, todavia, contudo, olha, língua portuguesa de graça para você. Continuaram a praticar o mal, tá? Continuaram a ter escravos. A igreja podia, sabendo e conhecendo a Bíblia, depois que ela foi traduzida para todo mundo ler, podia ter falado: opa, realmente tem coisa errada aí, não vamos manter mais escravos. Mas muitos donos de escravos eram cristãos. E vai surgir os anti-escravistas ou escravagistas, e eles vão ser inimigos de uma ordem social e econômica, né? E aí esse racismo vem daí. A raça africana inferior, a raça europeia branca superior. E aí vem a desvalorização deste ser africano, feio, nariz feio, cabelo feio, pele feia, e todo mundo, o branco é lindo, o branco é maravilhoso, o olho azul ou o olho claro, ou o olho marrom, ou o olho é lindo e o branco é bonito. E aí vem negros, ciganos, indígenas, indianos, todos estrangeiros, todos considerados inferiores. Tudo bem? Isso gruda na mente das pessoas e ninguém consegue tirar por enquanto. Até as crianças. Quando você coloca alguém negro e alguém branco para escolher, qual é a escolha? O branco é mais bonito e é melhor. A gente vai perceber que até hoje na América, por conta desta luta antirracista, a gente vai encontrar movimentos diferentes para combater o racismo. Por exemplo, vou falar do Pantera Negra, um filme que tem o nome assim, Black Panther. Panther é pantera.
black. Para os americanos, os norte-americanos, os que moram nos Estados Unidos, a palavra negro para eles é pejorativo. Eles não gostam de serem considerados assim. Por isso, a tradução nos Estados Unidos é Pantera Preta. Para os movimentos nacionalistas aqui brasileiros, nós ainda temos a tentativa de valorização deste povo africano que é negro. Então, nós temos um movimento negro muito forte no Brasil. Por isso, na tradução do Pantera Negra, a gente tem Pantera Negra. É muito complicado. Mas no Brasil também a gente já tem uma questão muito forte. Negro ou preto? Então, você tem trazendo uma valorização das pessoas que têm a cor e a pele escura, né? O negro, a palavra negra, para muitas pessoas, é ruim. Então, por exemplo, quando você fala assim, e as pessoas falam isso, né? Ai, a vida tá negra, né? Ai, já vai fazer negrice, né? Ai, vamos denegrir a imagem. Então, a palavra negro, ela vai acabando sendo coisas ruins. Às vezes o preto também, né? Porque quem é racista vai ter esse discurso muito forte na sua fala. Mas, de certa forma, a gente está percebendo que hoje nós não somos mais marcados como gado. Nós não somos mais vendidos como mercadoria. Eu me lembro de vários filmes em que as mulheres eram, e mostram essa realidade, as mulheres estupradas, os filhos rejeitados, né? E aí a gente vai perceber que vidas e homens e mulheres vão lutar contra isso. John Wesley, por exemplo, que é o pai do metodismo, ele não concordava com a escravidão, muito menos em ter escravos, tá? Mas alguns metodistas tinham, principalmente na América do Norte. E é da América do Norte que chega para nós, brasileiros, este movimento metodista. E aí a carta dos bispos nos diz assim, ó, racismo é incompatível com o Evangelho de Cristo. Cristo amou o ser humano, seja ele qual for, homem, mulher, criança. Lembra? Ele veio para salvar, para dar vida. E ele valorizou a mulher e valorizou a criança, que não eram nem contados na época. Morrer, ressuscitar, não foi só para os judeus, foi para todos seres humanos. O racismo, segundo essa carta dos bispos, diz assim, destrói sonhos, prejudica pessoas humanas em seu desenvolvimento afetivo, social, intelectual, profissional e espiritual de outras pessoas que são humanas. Racismo é violento, é violência, desvaloriza a humanidade do outro, da outra pessoa. Racismo é uma doença na alma e na mente. Tá lá dentro, tá? E quem diz isso é Nelson Mandela, tá? Racismo é pecado, é uma desonra à própria humanidade. Quem diz isso é John Wesley. Racismo contraria a Declaração dos Direitos Humanos. E você sabe que ela existe justamente para não deixar homens matarem outros homens, homens acharem que são melhores que outros homens, homens fazerem maldade com outros homens. E eu digo homens porque a maioria são homens mesmo, tá? Claro que nesse meio inclui mulheres e inclui as crianças, tá? Homens que judiam de mulheres, homens que judiam de outros homens de raças inferiores ou de outras raças e homens que judiam principalmente de crianças também. Direitos humanos existe para isso, tá? Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da sua pele ou sua origem. Quem disse isso? Eu vou ler, porque foi Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele era metodista lá na África do Sul. E ele diz assim, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele ou sua origem ou religião. Para odiar as pessoas, elas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, podem também ser ensinadas a amar, porque o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. O amor transforma.
Nelson Mandela sofreu isso na pele, lá na África do Sul, com a questão da segregação racial, negros, a terra deles, morando ali, sendo dominados por brancos europeus, ingleses, e eles não podiam fazer nada, não tinham direitos nenhum. E Nelson Mandela então luta contra isso. É isso que eu digo. A igreja tinha que se manifestar e falar: não, espera aí, para com isso. Porque a igreja tem este poder e tem essa força. A gente sabe que hoje muitos que se dizem não fazem. E a gente precisava de pessoas que tomassem atitude de falar: não concordo com isso de verdade, não quero isso de verdade para a nossa vida. Deu para entender? Pessoas aprendem a ser racistas, porque é natural isso. Impressionante. Nós estamos falando em um ano de 2020, onde pessoas têm um intelecto apurado, onde as pessoas estão tecnologicamente mais avançadas, mas infelizmente elas aprenderam que ser diferente é ruim, é mal. E infelizmente, eu preciso falar isso com você, nós cristãos não podemos ter essa ideia, ter este pensamento. Odiar, desprezar, ignorar a mulher, o negro, o índio, o indígena, o pobre, até mesmo os homossexuais. Gente, eu não quero fazer acepção de nada aqui. Eu não quero te mostrar alguma coisa que é impossível. Jesus veio para todos. Elas nunca vão conhecer Jesus se eu não demonstrar amor por elas. Qualquer pessoa, o pior bandido, o racista, o homossexual, eu e você, todos nós precisamos de Deus. Precisamos conhecer a Jesus e quem vai transformar a nossa vida é Jesus. Muito bem. E aí a gente tem que entender uma coisa: muitos cristãos acreditam que o racismo é bíblico. Gênesis capítulo 9, dos versículos de 18 a 27, nos mostram Caim, ou melhor, desculpa, nada de Caim, é Cã, nada de Caim. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Quando eles veem o pai bêbado, né? Noé, bêbado, eles escondem o rosto, mas Cã não faz isso. Inclusive, ele até se ri, ele acha engraçado. E, de certa forma, se você vai ler, ele é amaldiçoado por isso. E diz ainda, inclusive, que ele vai ser servo dos outros irmãos, tanto ele e sua descendência. E muitos acham que Caim foi expulso para a África, fugiu para a África, e a África é toda essa desgraça toda por conta disso. Gente, desculpa. Me desculpa. Aí eles falam também, inclusive, que tem formato do crânio, dos lábios, do nariz, a questão de serem menos inteligentes, a questão de não dominarem tanto as coisas, isso tudo é castigo de Cã, porque riu do seu pai Noé. Meu irmão, minha irmã, desculpa. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós cremos? Que a gente se pega nestas palavras que têm um contexto totalmente histórico para amaldiçoar uma raça inteira. São vidas, são pessoas, homens e mulheres e crianças e velhos que têm a chance de conhecerem a Jesus e são amaldiçoadas. Ah, eles são assim mesmo. Ah, na Bíblia diz isso, então deve ser por causa disso. Ou, parou, por favor. Quando a gente lê os textos bíblicos, e eu tenho uma série de textos aqui que a gente pode imaginar aqui ler, por exemplo, vou começar com um. Números, capítulo 12, vai contar a história, sabe de quem? De Moisés. Moisés está brigando com a sua irmã Miriam e com o seu irmão Arão. Pode ler lá, Números 12. Sabe por que eles estão brigando? Porque Miriam e Arão estão achando ruim que Moisés se casou com uma cuxita. Vamos voltar à história de novo? Onde estava Moisés?
no Egito. O Egito está onde? Na África. Ele sai, quando ele mata lá os soldados do faraó, que ele fica perseguido, ele vai ser perseguido, inclusive, né? Vai tirar todo o nome dele de toda a história, porque ele era um príncipe do Egito. Lembra da historinha? E aí, quando ele foge, ele vai para Cuxi, que está ali perto. E ele acaba conhecendo a sua mulher. Ele traz ela para junto dele. E aqui em Números eu já estou falando de eles estarem caminhando para a Terra Prometida. E nessa história, eles estão brigando. E Moisés, que era manso, fica quietinho só ouvindo. E Miriam fala, com todas as letras, que não era possível isso. Vamos dizer assim, essa mistura de povos, de raças. E aí, no versículos 5, 6, 7, 8 e 9, Miriam vai receber um castigo de Deus, porque vai vir uma nuvem dos céus, vai vir sobre ela e ela vai ficar leprosa. Nessa hora, assustou todo mundo, porque ela ficou na hora com as carnes todas podres. E aí Moisés fica desesperado e o próprio Arão, no versículo 11, fala assim: nós agimos loucamente, não deixa que isso aconteça conosco, Deus, Moisés. E Moisés clama, pede: Senhor, tem misericórdia. E como o Senhor tem misericórdia, ele falou assim: ó, tá bom. Se um pai, ou se um pai tivesse recebido um cuspe, ou então tivesse sido maltratado por um filho, ele não ficaria de castigo? Então ela vai ficar de castigo. Por 7 dias ela vai ficar longe do acampamento. Depois ela pode voltar, porque ela vai ficar boa. Mas que ela aprenda. E aprenda a não desrespeitar as pessoas. Ó, Moisés. E a mulher dele, bonitona, hein? Cuxita. Muito bem. Você entende o que eu tô falando? Vamos começar então. Quando a gente lê Gênesis, capítulo 1, o verso 27, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não está escrito só os brancos, só da raça, só este. Todo ser humano tem a forma e a semelhança de Deus, Criador. Na sequência, vamos para Mateus. Mateus 28, de 18 a 20, qual é a ordem? Ide, fazei discípulos, batizai, ensinai, em nome de Jesus. Não está escrito, faz discípulo só com esse, olha, só o judeu, olha, só o... Não. Fazei discípulos por toda a terra, onde nós estivermos. Continuando na sequência, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, nos lembra que Paulo está dizendo para todos que estão ouvindo em Atenas, só existe uma raça humana. Humano, gente. Depois, nós vamos para Romanos. Romanos 12, de 4 a 5, é praticamente a mesma coisa que 1 Coríntios 12, principalmente a partir do versículo 12. Um só corpo. Se o corpo ficar sem pé, como é que caminha? Se o corpo ficar sem a mão, como é que faz? Sem o olho, como é que faz? Temos um só Deus, um só Espírito, somos partes do mesmo corpo, unidade orgânica da igreja. Depois nós vamos lá para Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Também nos lembrando que em Cristo nós somos um. O judeu não quis, nós éramos gentios, convertidos fomos ao cristianismo e hoje nós somos cristãos, filhos de Deus. Aleluia. Depois nós vamos para Tiago. Tiago, é legal se você pudesse ler. 2, 8 e 9 nos fala e nos orienta para não fazer acepção de pessoa, ou seja, para não rejeitar ninguém. Cara, nós somos humanos, todos filhos e criaturas de Deus. Todos
merecemos a salvação. Podemos ser salvos e conhecer a Jesus. Se eu não amar o outro, e aqui é claro, a acepção de pessoas é pecado, e pecado é transgressão daquilo que o Senhor nos manda fazer. Leia com cuidado, que é muito importante. Então a gente tem que ter consciência de amar ao próximo como a nós mesmos. E para terminar, o 1 João, capítulo 3, versículo 1, que fala que nós somos filhos de Deus. Todos. Sem acepção. Quer judeus, quer gregos, quer livres, quer escravos, todos podemos ser salvos por Jesus. Todos podemos voltar à condição de ser filhos de Deus. Todos podemos voltar à condição de sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor, tá? Para não ter maldição nenhuma, Deus nos ama, Deus é amor e nós precisamos de verdade exercitar a verdade que há em Cristo Jesus. Nós somos amados por Jesus, nós somos filhos do mesmo Pai. Não existe. Lembra quando você assiste a Cabana? Como é que Deus se apresenta? Negra, uma mulher negra. E depois, no meio do caminho, ele vira um indígena. E depois, Jesus é um indiano. E o Espírito Santo, uma asiática. O que quer dizer isso? Olha a dimensão do amor de Deus. Olha a cara de Deus. Se ele tem todas essas formas, Deus é multicor. Deus é multiforma. Deus ama a humanidade, que sou eu e você. Pretinho, branquinho, negro ou não. Indígena, cigano, homossexual. O Senhor quer te amar. Só isso. Para que você conheça o seu amor. E para que você se converta. E aí seja transformado por Ele. E aí, filho, é com Ele e quem manda é Ele. Não dá para calar. Não dá para ficar quieto. A igreja tem que falar. É vida. É humanidade, né? Permitir o agir de Deus não é fazer qualquer coisa, né? Qualquer um pode conhecer esse agir de Deus. Quando Jesus fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, porque Ele quer dar vida. E Ele fala, eu vou dar vida e vida em abundância. Nós pregamos Jesus. Isso está lá na carta dos bispos para cada um de nós. Nós pregamos Jesus. Jesus é a esperança. E a esperança que nós temos é que isso que está acontecendo hoje no mundo acabe. Vou bater só porque é negro. Vou bater só porque é preto. Vou bater porque não é da minha raça, não é da mesma cor que eu. É pobre, é diferente. Para. Isso é pecado. Pecado de morte. E você pode ir para o inferno por causa disso. É palavra, está lá em Tiago. É só ler. Fui eu que inventei. Assuma quem você é. Cristão. E agora é um convite para todos nós que somos negros. Se ama, você é lindo. Ah, o seu nariz é batatinha? Glória a Deus! O seu cabelo é ruim? Aonde? O seu cabelo é o seu cabelo. Você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Solta seu cabelo. Estuda, busca, tenha sonhos, conquiste. Não tenha medo. Seja prudente, mas não tenha medo. E a gente tem esperança que isso vai passar, que isso vai mudar. E aí eu escrevi aqui só para não esquecer. Você é negro, você é preto, você é preta, você é negra, você é lindo. Você é de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que em nome de Jesus a gente consiga orar para que esse racismo que existe no mundo acabe. E só vai acabar quando as pessoas conhecerem de verdade quem é Deus. O Deus que ama, o Deus que justifica, o Deus que é amor. E que este amor transforme e dê dignidade para qualquer vida humana, negro, indígena, indiano, cigano, preto, branco. Você e eu somos filhos do mesmo Pai, família de Deus,
Vamos viver o amor, porque Deus é amor. Amém? Deus te abençoe.